Jesus, igreja linda, graça e paz. É muito bom revê-los bem, é muito bom estar aqui. Damos também, em nome do presbitério de São João de Meriti, boas-vindas a todos os nossos convidados, ou convidados de vocês, em especial o reverendo Gediel. É muito bom para nós do presbitério tê-los aqui. Que possa ser uma noite muito especial na presença do nosso bom Deus. Amém. Nós estamos aqui como comissão do presbitério de São João de Meriti para dar posse ao reverendo Gediel. Ele já passou pela eleição, a assembleia já foi aprovada pelo conselho e respectivamente pela comissão de correção de atos do presbitério. Ele já foi transferido pelo presbitério de Nova Iguaçu, já é membro do nosso presbitério. Nós já usamos e abusamos da boa vontade dele lá, colocamos ele para trabalhar em todas as áreas possíveis do presbitério, e agora ele vai tomar posse, como manda a nossa Constituição. Ele vai tomar posse oficialmente. Ele já está trabalhando, nós sabemos disso. Já teve aí uma semana abençoada, Semana Universal, Mundial de Oração. E hoje, então, oficialmente, essa comissão que é composta por mim, Osiel Domingos da Silva, pastor da primeira igreja presbiteriana de São João de Meriti, presbítero Valmir, vice-presidente do conselho da igreja local, membro do presbitério, o presbítero John, da Igreja Presbiteriana Coelho da Rocha, e também o nosso novo secretário executivo aí pelos próximos 3 anos no presbitério. Deus nos abençoe nesse momento ímpar da vida da igreja. Estamos aqui para adorar o Senhor, e é um momento ímpar, porque a igreja passou por uma transição, nunca tinha passado por uma eleição, passou pela eleição, e agora está aí com o seu pastor. Eu creio, nós oramos, nós torcemos, Gediel e família, para que seja um tempo muito especial para vocês e para a igreja. Que seja um ministério de longo prazo, se assim o Senhor permitir. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, mesmo assentados. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Nós estamos aqui para dar posse ao reverendo Gediel. Nós estamos aqui para rever uns aos outros. Isso é muito bom, essa comunhão. Nós estamos aqui para entregar nossos dízimos, as nossas ofertas, os alimentos, para ajudar os mais necessitados. Estamos aqui para conhecer os novos amigos, irmãos, que nos honram com a presença. Mas nós estamos aqui principalmente para adorar aquele que é o início e o fim, o Criador e Consumador de todas as coisas. Aquele que é, que era e que há de vir. Sim, nós estamos aqui para adorar o Todo-Poderoso. O nosso Senhor é o todo, é o 101% Todo-Poderoso. Ou seja, é o único Deus, o único Senhor e Salvador. É o único Deus soberano que reina, que tem os seus propósitos eternos, que nos amou e que nos ama profundamente. Eu convido você a adorar esse Deus, o motivo principal de nós estarmos aqui. Adorarmos esse Todo-Poderoso, esse Deus, o único Deus que nos deu o seu Filho amado, o único Deus que deu o seu Filho amado para morrer por mim e por você na cruz. Esse Deus que foi ofendido no relacionamento com o homem, Ele nos amou e Ele nos ama profundamente. Eu convido a igreja nesse tempo de culto
Eu sei que talvez alguns estão tristes, ansiosos, preocupados, outros alegres. Cada um tem a sua história de vida. Mas que nós possamos realmente prestar o culto ao Senhor, ao que é digno de todo louvor, toda honra. Que Deus seja louvado através de nós, que o Todo-Poderoso seja exaltado através de nós. Muito bem, irmãos, essa cerimônia então ela é específica para a posse do novo pastor regularmente eleito pela igreja, aprovado todo o processo burocrático, a sua vida para o presbitério, do qual ele já é membro, e essa comissão se faz presente para isso. Eu, então, em nome da Trindade soberana, juntamente com esta comissão, formada pelo presbítero Valmir, presbítero Johnny, designado pelo presbitério de São João de Meriti, se faz presente aqui nesta noite com a incumbência de dar posse ao novo ministro, ao novo pastor desta igreja, conforme as exigências constitucionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para isso, eu convido aqui à frente o reverendo, irmão, estimado Gediel José Soares Filho. Vou ficar mais à minha esquerda aqui. Eu pedi para ele ficar mais à minha esquerda, irmãos, porque eu sou canhoto. Eu tenho dificuldade para a direita. Depois os irmãos vão ficar aí. Irmãos, nós vamos passar por que talvez seja algo burocrático aos olhos de muitos, mas nós vamos fazer algumas perguntas e o reverendo vai responder, e depois eu vou fazer essas mesmas perguntas para todos os membros da igreja. Nós esperamos, já que vocês elegeram o pastor, que vocês falem sim, prometemos. Agora, se vocês falarem não, aí nós vamos ter que marcar uma extraordinária no presbitério, não é? Então, por favor, não nos dê dor de cabeça. Obedeça o pastor, é sim, prometemos. E depois nós vamos para a festa. Mas nós vamos fazer algumas perguntas necessárias. Às vezes pode se tornar algo rotineiro até na vida do ministro. Mas antes de tudo, reverendo Gediel, o irmão vai estar respondendo para o Senhor. Então, que o irmão possa, com toda sinceridade, zelo e lealdade, responder ao nosso Senhor e Salvador. Reverendo Gediel, o irmão promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz desta igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra si se levante por este motivo? Sim, prometo com a graça de Deus. Amém. Promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais, ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará com a graça de Deus para tornar a profissão do Evangelho por sua conversação e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituiu ministro? Sim, prometo com a graça de Deus. Amém. Promete ainda estar pronto a tomar sobre si o cargo desta igreja de conformidade com a declaração que fez ao aceitar o seu convite, e promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor? Sim, prometo com a graça de Deus. Amém. As perguntas agora para todos os membros comungantes da Igreja Presbiteriana Ebenezer no Jardim Bom Pastor. A resposta é sim, prometemos. E os senhores, irmãos desta congregação, continuam dispostos a receber como seu pastor o irmão reverendo Gediel José Soares Filho, aqui presente, a quem convidaram
e elegeram para este fim? Igreja? Sim, glória a Deus. Amém. Prometem receber da sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade, e se submeter a ele no devido exercício da disciplina? Sim, prometemos com a graça de Deus. Amém. Prometem animá-lo em seu trabalho, no esforço que empregar para a instrução e edificação espiritual de suas vidas? Sim, prometemos com a graça de Deus. Amém. E enquanto ele for seu pastor, continuar a dar-lhe a manutenção que lhe prometeram e a fornecer-lhe o necessário para resguardar a honra e o testemunho do Evangelho e para o seu conforto entre vocês? Sim, prometemos com a graça de Deus. Amém. Deus abençoe tanto o reverendo Gediel como a amada igreja. Eu convido a todos a se colocarem em pé. Nós vamos louvar a Deus com o hino Quero Ser um Vaso de Bênção. Que o reverendo Gediel seja uma bênção para vocês. Que vocês, igreja Ebenezer, sejam uma bênção para ele e a sua família. E que todos nós sejamos bênçãos no reino do Senhor. A igreja pode sentar, mas os presbíteros do conselho, o presbítero Ribamar, o presbítero João, o presbítero Jorge, por favor, se coloque aqui à esquerda, atrás do pastor. E o pastor, eu convido para vir um pouquinho à frente, né, aqui à minha esquerda, os presbíteros, atrás do reverendo Gediel. Convidar todos os demais presbíteros que estiverem presentes, se houver, temos aqui um pastor, nós o conhecemos rapidamente ali, naquele momento glorioso chamado lanche, né? Convidar o irmão a estar aqui, o pastor e o presbítero. O reverendo Daniel, nosso amigo, por favor, fica aqui à direita, por favor, os pastores. Os presbíteros, o presbítero Gediel José Soares, o pai. Presbítero Gediel, por favor, tem mais algum presbítero de outra igreja ou algum outro pastor? Muito bem. Muito bem, irmãos. Então nós vamos estar orando com imposição de mãos. Eu peço para que os presbíteros, os pastores, né, nós possamos impor as mãos sobre o reverendo. Eu vou estar orando, dando a posse. Logo a seguir, o presbítero Valmir, que também será o mensageiro desta noite, ele estará dando, em nome do presbitério de São João de Meriti, a destra da fraternidade ao reverendo. E eu peço também a Priscila e as meninas do pastor Gediel, que fiquem aqui no meio, no nosso meio. Logo a seguir, o presbítero John estará orando no final dessa cerimônia e também estará orando pela família que acompanha o pastor Gediel dessa jornada. Vamos orar, vamos impor as mãos. Louvado seja o Senhor, adorado, exaltado seja o Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nos amou e nos ama profundamente. Obrigado a Deus, o Senhor que é soberano, que tem propósitos. Ó Deus, que governa soberanamente e amorosamente a sua igreja. Ao Senhor todo o nosso louvor. E Pai, com a autoridade que foi nos dada, como comissão do presbitério, juntamente com o conselho local, os demais irmãos presbíteros, os demais irmãos pastores, Deus, nós queremos apresentar o seu servo mais uma vez. Ele já é membro do nosso presbitério.
Mas hoje ele toma posse oficialmente como pastor da igreja local. Deus, ele fez sérias promessas diante do Senhor. Que a sua graça e misericórdia seja sobre ele, para que ele viva isso e muito mais. Que ele seja um instrumento poderoso nas suas mãos. Que ele seja um pastor segundo o seu coração. Que ele seja um vaso de bênção para a igreja presbiteriana Ebenezer, para o bairro ou os bairros Redentor, Bom Pastor, e até mesmo para toda a cidade de Belford Roxo. A Deus, nós queremos agradecer. É mais um servo do Senhor. É mais um que se dispôs um dia a servir o Senhor. A Deus, e ele tem servido há alguns anos como pastor, cuidado de ovelhas. Que a unção, o poder do seu Santo Espírito seja sobre o seu servo. Louvado seja o Senhor, adorado seja o Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Está empossado como pastor da igreja presbiteriana Ebenezer, reverendo Gediel José Soares Filho. Que Deus abençoe, reverendo. Primeiramente, que dia, né? Que semana! Irmãos, essa semana nós presenciamos a presença de Deus aqui neste lugar. Nós presenciamos milagres, milagres mesmo. Milagres. Amém. Milagres acontecendo neste lugar. Câncer sendo expelido. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a minha igreja agora por toda essa semana abençoada. Eu quero agradecer a cada presbítero que tem caminhado comigo diligentemente em oração, em companhia. O seu Jorge não gostou da visita que nós fizemos lá na Glória, né, seu Jorge? Detestou, né? A minha vez. Ah, Vinícius, o creme que a Sofia fez, foi a Vânia que me ensinou. Já fez, viu? Chique, hein? Ele falou assim, ensina essa receita. Ensinou direitinho, viu? Eu quero agradecer a nossa junta diaconal, que caminhou também com a gente essa semana nas visitas, e aqui na igreja, ensinando a gente a abrir a igreja, a pegar a chave do gabinete, a fazer lembrancinhas. Eu quero agradecer a comissão de festas e eventos, que me abraçou aqui. Me abraçou de maneira que eu me sinto até constrangido. De todas as formas. A gente dá uma ideia nessa igreja, gente. As pessoas pegam a ideia e transformam ela em muito melhor. Sabe o que é isso? É ver Deus agindo na vida de cada um de vocês. Cada um de vocês tem participado aqui junto conosco, pegando firme com cada sociedade interna, com os adolescentes, jovens, com os homens, com as mulheres. Muito obrigado. De todo o meu coração. Eu quero convidar a você a continuar nesse momento de adoração. Esse culto, como disse o reverendo Osiel, tem o momento da cerimônia de posse, mas ele é do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É por ele que estamos aqui. Então, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 1. Isaías 1.
Vamos ler todos juntos? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis melhor dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados da espada, porque a boca do Senhor nos diz. Palavra do Senhor. Se você perceber o contexto da passagem de Isaías 1, você vai ver Deus detonando Israel. Ele está falando assim: esse culto que vocês me prestam não está servindo para nada, porque esse culto está manchado de sangue. Porque o Senhor conhece o coração, mas o Senhor pega aquele povo escolhido e diz assim, quando ele diz assim, vinde e arrazoemos, vamos conversar. Chega para perto de mim. Eu conheço os seus erros, eu conheço os seus pecados, mas ainda que eles sejam como a escarlata, eu tenho poder de tornar branco como a lã, branco como a neve. Porque naquela cruz, o Senhor Jesus, como propiciação do nosso pecado, derramou o seu sangue e nos lavou e nos purificou de toda a nossa injustiça. Amém. E é por isso que nós estamos aqui hoje, pela graça de Deus, pelo amor incondicional de Deus, porque Ele nos perdoou. Mas o Senhor está chamando você para uma conversa nessa noite. O Senhor está dizendo para você, Johnny, vamos conversar. Vem a mim. Porque a Bíblia diz assim, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9: se, pois, confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. E não somente isso, mas também te purificar de toda injustiça. Amém. A palavra da graça, eu quero pedir você para ficar de pé, está em Marcos, capítulo 2, versículo 5, parte B. O Senhor Jesus, depois que uns amigos abrem a parte do telhado e colocam o paralítico na presença de Jesus, a primeira coisa que Jesus fala com aquele paralítico é: os teus pecados estão perdoados. Amém. A você que confessou os seus pecados a Jesus, os seus pecados estão perdoados. Amém. Pela graça do Senhor. Leia com o teu nome ali, ó. Em vez de você ler filho, você coloca o seu nome. Vamos lá? Gediel. Os teus pecados estão perdoados. Mais uma vez, coloque o seu nome. Os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. E o seu nome? O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente
Eu estava perdido, jogado à beira do caminho, como maltrapilho. Ele me encontrou, me cuidou, ele fez de mim o seu filho. Eu estava prejudicado, perdido, pelo mundo desolado. Ali, eu não achava que eu tinha mais amigo. Ele me salvou, ele me curou, ele olhou para as minhas dores, ele me curou, ele sanou todos os meus amores. Ele mostrou que ele é o único, o Filho de Deus, Jesus. E a sua vida foi derramada naquela cruz. Mas eu estou feliz, pois nele encontro uma alegria. Glória a Deus, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele vive e para sempre viverá. Acredite, meu irmão, nele você pode confiar. Confiará para sempre, daqui à eternidade, pois Cristo nos prometeu vivermos em santidade. Glórias a Deus Pai Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Emanuel, aquele que brilhará para sempre no céu. Nele a gente pode acreditar. Glórias a Deus que para sempre reinará. Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus. Você só pode ser feliz, meu Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Mais uma vez. Você só pode ser feliz, meu Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Nele a gente pode confiar. Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, confesso que eu estou bem à vontade. Pregar para 3 pastores, estou me sentindo como um candidato para o presbitério. Agora, né, Júlio? Agora a gente sabe como é que fica o candidato diante do presbitério, quando vai ser examinado. A única diferença é que eu não tenho compromisso com a eloquência, com a exegese, com a hermenêutica, porque eu sou leigo. Então, segura aí. Se vier alguma bomba, depois vocês consertam. Irmãos, abra sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, em reverência à palavra do Senhor e o Senhor da palavra. Te peço que te coloque de pé. 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, ou a segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Eu vou estar lendo, irmãos, acompanhem, a gente lendo. Confesso que se fôssemos embora agora, eu ficaria muito feliz, porque Deus já falou. Mas aí a gente segue a sequência. O 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Desculpa, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, que diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis,
caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidos de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com os daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais que aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todos, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, vivemos dias em que os interesses pessoais têm se intensificado. Homens e mulheres com interesses exacerbados, materialistas, individualistas, pessoas dando mais importância às coisas do que às pessoas. Infelizmente, esse é o cenário que tem contaminado muita gente boa, inclusive dentro dos nossos arraiais e nossas igrejas. O apóstolo Paulo, doutrinando o jovem pastor e seu filho na fé, conforme revela lá na primeira epístola, no verso 2, mostra nesse capítulo inicialmente que essas atitudes da humanidade seriam fruto dos sinais dos últimos tempos. Sendo assim, diante destas coisas, o que podemos fazer? Eu creio, meus amados irmãos e visitantes, que o Senhor Deus trouxe aqui, eu e você, nesta noite, não só para comemorarmos a recepção e a posse do nosso novo pastor, mas para nos mostrar e nos ensinar que algo precisa ser transformado em nossa vida, se ainda não foi. Se você gosta de tema, o tema da mensagem de hoje é transformados para o bem do reino. O texto que nós lemos nos traz algumas informações e ensinamentos muito importantes que podemos guardar e aplicar para o bem da nossa vida e da casa do Senhor. E o primeiro delas é que devemos fugir dos que praticam aquilo que não interessa ao reino de Deus. O texto que nós lemos, do capítulo 3, versículo 1 ao 5, ele vai dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, gananciosos, arrogantes, blasfemadores,
desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafiados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afeiçoados mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mas o Senhor, nesta palavra, Ele ensina o que a gente deve fazer em primeiro lugar. Sabe o que é? Fugir desses. Irmãos, eu sei que quando você começa a trilhar o reino, começa a trilhar no caminho do Senhor, algumas coisas que aparecem. Eu lembro aqui, um pouco depois da minha conversão, encontrei um amigo e ele perguntou o seguinte: e aí, você ainda é crente? Ainda está na igreja? Eu pude falar para ele naquele momento que a minha decisão, ela foi para a vida toda. Aleluia. Não era uma decisão de momento, até mesmo porque a Bíblia nos ensina que não foi nós que escolhemos a Ele, sim, Ele nos escolheu. E se Ele nos escolheu, aí dá uma diferença muito grande que podemos levar o mundo afora. De que vale a pena servir ao Senhor. Os embates da vida vêm, os caluniadores vêm, os mentirosos vêm, os invejosos vêm, aqueles que não querem o seu bem vêm, ainda disfarçado, mas a palavra do Senhor nos mostra que nós devemos fugir deles. E o fugir deles não é dizer ou deixar de dizer para eles quem é Jesus. É não compartilhar das mesmas coisas que eles compartilham. O Salmo 1 nos mostra isso. Não nos assentar na roda dos escarnecedores. E aí, esse é o primeiro preço que devemos pagar. É fugir, se é que é pesaroso para a gente. Porque daqueles que sorrateiramente se infiltram cheios de pecados e sem interesse da palavra. Paulo ainda cita duas pessoas como exemplo negativos no passado pelas Janes e Jambres, que eram ali, que viviam ali próximo a Moisés, que eram opositores. E sabe, reverendo Gediel, a gente ainda hoje enfrenta muito oposição. E a sua estadia aqui, até se chegar esse momento, muita oposição foi acontecida. Eu lembro que quando estava lá em Cuiabá, né, a gente estava no processo ali, e eu comecei a perguntar, eu conheci muito pouco o reverendo Gediel, e eu comecei a perguntar um monte de gente lá, um monte de irmãos, um monte de presbíteros, pastores, né? Alguns falam bem, outros não falam tão bem assim. Chegaram até a dizer para mim, falar assim: pastor Gediel? Não leva outro, pastor Gediel não. Estou revelando isso aqui, revelamento. Não é revelação, não. Mas aí a gente começa a entender, a gente começa a conhecer, a se aproximar. Antes dele chegar aqui, a gente tomou alguns cafés, né? A gente começou a conhecer mais de perto, foi apresentado, a gente no conselho, obviamente, razões sobre algumas situações, né? São alguns defeitos que o irmão tem, e ninguém é perfeito, que bom, né? E as coisas foram caminhando. E hoje, cada dia que passa, a gente vai conhecendo um pouco mais. Eu não lembro de ter passado um dia, desde que a gente começou o processo, da gente se falar. Pastor Gediel é assim, você fala com ele uma vez, ele anota todo mundo, todo dia ele vai falar bom dia, tudo bem? Ele te dá lição também, ele deu algumas lições. Mas ele é assim. E o importante é que a gente aprendeu nesse pouco tempo a amar. Eu queria falar para ti que essa igreja já te ama. Não fica com ciúme não, tá, pastor Zia? Não fica não.
Não fica não, que a gente já abraçou, já cuidou. Agora a gente tem que acariciar o pastor Regiel que está aqui, né? Porque ele está aqui, que está na frente. Depois a gente faz alguma coisa diferente. Mas é isso. E Janes e Jambres eram nomes de mágicos da tradição judaica que se opuseram a Moisés perante Faraó. Ou seja, descompromissados com a palavra do Senhor e com o Senhor da palavra. E na tua vida, na minha, na tua vida, nós vamos sempre encontrar essas figuras pelo caminho. Mas Paulo, mostrando ao jovem pastor Timóteo, o qual ele tratava de filho, ele fala: não esquenta não. Tá, Jefferson? Não esquenta não. Continua lá no seminário, vai tomar alguns puxões de orelha, né? Vai receber alguns nãos, alguns aprendizados. Até brinquei no primeiro dia que ele estava aqui, falei: puxa, teu tutor não te liberou. Ele falou: não, nem do café da manhã de hoje, né? Não liberou. Mas é assim, é aprendizado. E a nossa vida é assim como crente. É assim. A gente vai enfrentar os opositores, vai enfrentar aqueles que não querem o nosso bem. O que a gente deve fazer é se afastar deles. Mas dizer quem é Jesus para eles. E o que Jesus pode fazer. Em segundo lugar, Paulo vai falando aqui no versículo 10 do texto que nós lemos: tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Porque Paulo, ele sabia, depois que ele se aproxima de Timóteo, ele começa a doutrinar, ensinar. Ele começa também a conhecer a Timóteo, conhecer os defeitos de Timóteo, conhecer os conhecimentos que Timóteo tinha. E Paulo chama ele para perto, traz para perto, e ele se torna um pastor, igual aquele que o pastor falou de manhã aqui, que eu não guardei o nome, porque uma das cidades que ele passa era a cidade de Timóteo. Né? Então, no segundo lugar, você precisa, meu irmão, ter um propósito na sua vida. Às vezes, principalmente essas promessas de início, de final e início de ano, a pessoa está lá em gordinho e fala assim: eu vou emagrecer. Eu resolvi que eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer porque eu estou muito gordinho. Não assim como o pastor Zé, não. O pastor Zé ainda está já perguntou do lanche lá, tá? Já falou que tem o segundo tempo. Aí a gente já conhece. E às vezes algumas pessoas fazem um propósito de início de ano e falam assim: eu estou gordinho, eu vou emagrecer. Aí começa a passar, nada acontece. Porque você vai perguntar: o que você está fazendo para emagrecer? Mudou seu hábito alimentar? Não. Começou a fazer exercício? E também não. O que você está fazendo? Se a gente costuma fazer as mesmas coisas, vamos ter os mesmos resultados. E é isso. E essas promessas de início de ano, é sempre assim. Né? As pessoas, às vezes, colocam um propósito que não cumpre. Eu já te falo aqui: coloque um propósito na tua vida que você possa cumprir. Que seja factível. Ou então a pessoa fala: esse ano eu vou comprar um carro. Beleza, de bom. Qual o propósito? E ele fala: para abençoar minha família, para facilitar a igreja, levar os irmãos em casa. Tá bom, que bom, propósito aí. O que você está fazendo? O que você planejou? Quanto que você está separando para poder comprar esse carro? Quais as contas que você fez? Quanto tempo você vai levar? Não, deixa aí, Deus proverá. Aí fala: está na mão do Senhor, mas não está fazendo nada. Eu costumo falar que aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Você pode passar ali, abrir e fechar a porta, tu fica tranquilo, porque Deus não vai fazer isso para você. O nosso Deus é o Deus do milagre. Aleluia. É o Deus do impossível. Aquilo que é possível para você, e é possível para qualquer um de nós. Mas aquilo que é impossível para você, Deus pode fazer. Amém. Mas se planeje, tem propósito. Sabe por quê? Senão vai virar frustração. Vai falar assim: Deus não quis me abençoar, sabe? Aí fica bem a semana toda na reunião de oração, no culto de oração, culto abençoado. Oh, Deus estava presente, que bom.
mas o que você se planejou sobre aquilo, ou qual propósito você tem sobre aquilo que você está pedindo a Deus. Para não virar frustração, e daqui a pouco vai virar o mal do século. Sabe o que é o mal do século? Segundo aí os psicólogos, qualquer? É isso. Fala mais alto para quem que não ouviu. O que é o mal do século? Me ajuda aí. Ansiedade. E a ansiedade vai virar depressão. E daqui a pouco você está num ostracismo, não consegue nem sair de casa, nem levantar da cama. É porque às vezes não teve propósito na vida de tem buscado. E Paulo fala isso para Timóteo, ensinando ele. Tem que ter propósito, mas também fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem que ter propósito, tem que ter fé, também tem que ter longanimidade. Porque senão você desanima. Sabe quando a gente senta ali e planeja, que planejamento vai ficar maravilhoso. Aí só quem vem aquele irmãozinho lá da sociedade, da sua condição, joga um balde de água fria. Isso aí não vai dar certo, não. Você está vendo que isso aí não é pra gente, né? Igual aqueles crentes de Gabriela, nasci assim, eu vou ser sempre assim. Mas se a gente for longânimo, ter paciência com aqueles que precisam, fala, não, vem para cá, qual é a tua posição? Não, vamos caminhar juntos, vamos tentar mudar juntos, porque eu também, eu não sou dono da verdade, eu e você não somos donos da verdade, o conselho não é o dono da verdade, o pastor não é o dono da verdade, a ajuda diaconal não somos donos da verdade, o presidente da sua sociedade não é o dono da verdade, e a gente precisa ser longânimo, mas também precisamos ter amor, porque Deus que servimos é amor. Também nós precisamos ter o quê? Perseverança. Paulo sabia com quem ele estava falando. Paulo já conhecia o jovem Timóteo. E ele mostra para Timóteo que Timóteo deveria ser também perseverante. Porque no verso 10 que nós lemos, Paulo aprendeu todas essas coisas, ter propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança, por tudo que ele passou. Paulo aprendeu todos esses atributos em sua vida, porque ele sofreu bastante em suas viagens. Foi açoitado, foi preso. Quantas coisas, as oposições que eram tremendas, cidades que não conheciam a palavra do Senhor, e Paulo chegando ali, quantas coisas que Paulo não enfrentou. Assim como você enfrenta, às vezes, no seu trabalho, até dentro da família. Tá, irmãos? Mas a gente precisa aprender. As adversidades, eu creio que Deus criou as adversidades para ser ensinamentos para nossas vidas. Porque a pessoa, se fosse tudo bonitinho, as mil maravilhas, a gente ia viver sem propósito, sem querer, sem buscar. Então a gente precisa ter todos esses atributos. No verso 11 também, ele cita 3 cidades as quais ele pregou em sua primeira viagem missionária, inclusive a cidade de Timóteo, que era Listra. Né? Irmãos, no verso 12, ele diz que aqueles que vivem uma vida piedosa é perseguido. Porém, aquele que não vive uma vida piedosa diante de Deus irão de mal a pior. No verso 12, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E ser perseguido é ruim. Você já foi perseguido no seu trabalho? Já foi? Você já foi perseguido lá com seus amigos? Você já foi perseguido na sua igreja? Você já foi perseguido com os seus vizinhos? Ser perseguido é ruim, mas tem uma diferença. E ser perseguido pelas pessoas não tem problema nenhum se você vive uma vida piedosa diante de Deus. Porque Deus é contigo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor campam ao redor daquele que tem o livro de todo mal. Os anjos do Senhor passam a favor. A Bíblia diz que o tão bom quanto servir a Deus, que não só porque Ele nos escolheu, mas porque nós somos, lá diz a palavra do Senhor,
que nós somos a raça eleita, a nação santa, sacerdócio real, povo de quê? De propriedade exclusiva de Deus. E sabe quem quer ser povo de propriedade exclusiva de Deus? A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não vos toca. Amém. Então, você pode andar seguro. Não importa o que os outros dizem. Não importa se estão te perseguindo. Não importa se você tem andado e as pessoas não têm dado valor àquilo que você faz. Porque você é do Senhor. Amém? Em terceiro e último lugar. O ensinamento que precisamos é que devemos ser permanentes diante do Senhor. Você pode ler junto comigo, do verso 14 ao verso 17. Olha só o que diz. Vamos lá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. Ou seja, amados, Paulo mostra para Timóteo o dever da observação de todo o ensinamento que ele teve, principalmente da sua mãe e da sua avó, Lloyd e Eunice, que eram exemplos de servos do Senhor, mas que ele deveria permanecer em tudo que ele aprendeu, porque seria a habilitação dele para toda a boa obra do Senhor. Vou falar assim para vocês, pais, vale a pena trazer seus filhos para a casa do Senhor. Amém. Vale a pena ensinar na dignidade. E esse é um compromisso que a palavra de Deus nos dá. Cuidar dos nossos filhos, trazer a casa do Senhor. E você, quando dá a sua profissão de fé, você assume esse compromisso diante da igreja. Mas sabe o que acontece hoje? O que acontece hoje é que nossos filhos primeiros, né, os pequeninos, já têm celular. Eu conheço lá um de perto, assim com a gente, já tem um celular dele, 3 anos de idade. Mexe mais no celular, conhece mais celular que o seu tio Vanessa. Tem um pequenino lá de 3 anos que conhece mais celular que o senhor. Tá na mão dele, você vai fazer tudo. Entrar na internet, pedir música, fazer jogos, baixar um aplicativo, você vai fazer tudo. 3 anos de idade. Aí o pai e a mãe, não levar para a igreja não, porque demora muito, meu filho é agoniado. Aí sabe o que faz? Dá um celularzinho, deixa ele aprender lá. E aí, o que acontece? Vai aprendendo um monte de coisa errada. Aí depois de falar, meu Deus, vamos levar para a mãe de oração lá, as irmãs fervorosas, elas oram pelos nossos filhos e tenta colocar nas mãos dos outros aquilo que é a seu compromisso. Aquilo que você assumiu diante da igreja e deixa lá. Por isso que às vezes, sabe, a gente não tem visto muitas vezes na igreja crianças, adolescentes, porque foi ficando no caminho. Mas a palavra do Senhor fala aqui, Paulo falando ao jovem Timóteo, olha, aquilo que a sua avó e a sua mãe te ensinou, guarda lá, porque eram servos fiéis, porque eram pessoas que guardavam os ensinamentos do Senhor. E Paulo lembra ele, eu estou te ensinando aqui, eu estou andando caminhando contigo, mas não esquece daquilo que a sua avó e a sua mãe te ensinou. Sabe? Então, eu sei que tem várias pessoas aqui que nasceram no lar evangélico, eu não tive esse privilégio, mas se eu pudesse rebobinar o tempo e voltar e ter nascido no lar evangélico, eu queria escolher isso. Porque onde tem a palavra do Senhor tem vida. Onde não tem a palavra do Senhor tem morte. E a gente só está aqui porque a gente tem uma promessa da eternidade. E os céus estão separados para mim e para você. Amém. Então que você tenha essa ideia, esse ensinamento da palavra, que vale a pena servir ao Senhor. Concluindo, irmãos, que nesse dia que chamamos de hoje, não deixe de observar os ensinamentos de Deus, se você ainda não fez. Amém?
E aí eu separei aqui algo para a igreja e também para ti, pastor Gigião, na nossa aplicação, tá? Acho que tecnicamente aí está indo bem, né, pastor? Não sei. Uma aplicação a você, membro da Igreja Presbiteriana Beleza em Jardim, pastor. E nesse dia de festa, de posse do nosso novo pastor, que já é amado, que você assuma esse compromisso diante de Deus, de cuidar, de sustentar em oração, fazer tudo aquilo que Paulo fez em favor do jovem pastor Timóteo. Então, que você, meu amado irmão, que eu e você assumimos aqui, em nome da igreja, eu como vice-presidente, que me dá essa autoridade aqui nessa hora, reverendo. Em nome da igreja, nós vamos cuidar de ti. Amém. Vamos cuidar em oração, sustentar em oração, fazer tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque nós cremos que o Senhor é o anjo espiritual da igreja, conforme diz a palavra do Senhor em Apocalipse. O Senhor está aqui para cuidar da gente. Mas a ti, pastor Gideão, essa igreja quer tão somente que tu seja um pastor conforme o apóstolo Paulo ensinou o jovem Timóteo, aí no capítulo 2, no 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5, eu queria que a igreja lesse para o pastor Gideão nessa hora. E aí, pastor, eu queria que o senhor viesse aqui à frente, que a igreja vai ler para ti. 2 Timóteo é a continuidade do que Paulo fala a Timóteo, e esse é o compromisso. Em nome de Jesus, o Senhor assuma diante da igreja. Vamos lá, igreja? Podemos? Conjuro de perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra justa, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, será-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como incentivo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se some todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A gente, o conselho da igreja, só tem que faça isso, a glória de Deus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe.